Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do Boletim Infocerra, onde vamos dar um resumo do que aconteceu na Câmara de Vereadores de Canela no dia 2 de fevereiro, a segunda sessão ordinária oficial da Câmara de Vereadores de Canela. A Tribuna do Povo foi ocupada por Douglas Camargo, que falou um pouco da tradição do clube serrano com relação aos esportes, da importância dos esportes na vida dos jovens e de como o poder público tem que dar uma atenção e um suporte para esses clubes tradicionais e que tanto fazem pela cidade. Adir Denardi, do PSDB, falou das dificuldades que algumas famílias estão enfrentando com relação ao transporte escolar no perímetro rural, que algumas crianças não estão conseguindo ir à escola por causa disso, com algumas questões de estrada. Então, uma atenção para que essas pessoas, esses jovens consigam chegar às escolas, né? É muito importante essa atenção para os jovens estudantes. Ele comentou também da importância da fiscalização e também de como a sociedade, né, a população tem que se informar com relação aos descartes de entulho, aos descartes de resíduos verdes. Então, vários vereadores falaram sobre isso, de como a sociedade tem que realmente saber os dias que vão estar acontecendo as coletas, né, também que haja um cronograma dessas coletas, né, o Cabo Antônio também comentou sobre isso. Então, é importante, né, o poder público fazer a parte deles com relação às datas certas para o descarte e a população tem que prestar atenção e fazer a sua parte, né? Assim a cidade fica com certeza mais bonita, né? A vereadora do PT, Graziela Hoffmann, fez uma visita ao hospital, falou da importância do atendimento humanizado para as mulheres, também fez um comentário sobre a questão do transporte público, onde recebeu um ofício também da Secretaria de Transportes, falando que eles já estão buscando alternativas e, para mim, esse é um dos pontos mais importantes que tem que ser visto pelos vereadores. O vereador Grara também comentou sobre isso, também tinha comentado sobre isso na sessão passada, e eu sinto que essa é uma das prioridades para a melhora da vida do cidadão que utiliza o transporte público em Canela, que é muita gente. Então, uma atenção a uma nova empresa que realmente atenda aos requisitos, tenha os horários corretos, para que a população consiga ter tranquilidade para ir para o seu trabalho e para fazer o que precisa no seu dia, né. Então isso é realmente muito importante, um ponto que tem que ser colocado sempre que possível para que, né, a Secretaria de Transporte, que foi uma das mais citadas, né, por causa da alta demanda de diferentes coisas que ela abrange, consiga direcionar a sua energia para a situação do transporte público. A vereadora também fez um comentário sobre a importância da cooperativa responsável pela separação, né, dos resíduos, né, da nossa cidade e da importância da população saber os dias certos para fazer o descarte do lixo orgânico e também do lixo seletivo, né. Aproveitando o embalo, né, segunda, quarta e sexta é o lixo orgânico e o lixo de banheiro, terça, quintas e sábados são os lixos, né, os resíduos recicláveis. Então, já fica a dica aqui para vocês. O vereador Joãozinho do MDB justificou um pouco da sua fala na semana passada sobre a questão de multar as pessoas que descartam o lixo, né, de forma aleatória, mas deu para entender o que ele quis dizer, né, que as pessoas realmente muitas vezes se passam, como eu disse anteriormente, descartam o entulho onde não deveriam. Então realmente tem que ter uma fiscalização, mas também, como eu já disse, tem que existir um cronograma para que as pessoas saibam o dia certo para fazer esse descarte. Também comentou sobre a questão, da licitação para o transporte universitário. A prefeitura está no impasse, se agiliza isso passando uma verba para a associação responsável, né, por esse transporte, ou se faz uma licitação, que acho que é a forma mais correta para que isso aconteça, o mais rápido possível, para que os jovens tenham acesso à universidade com transporte gratuito, né? Isso facilita muito a vida do jovem estudante que está na busca de um ensino superior aí de qualidade. Então, é importante que essa licitação seja feita o mais rápido possível para que esses jovens sejam atendidos já agora no início do ano letivo. E também fez um comentário sobre a questão de se ser feito um estacionamento para ônibus lá ao lado do centro de feiras. Essa foi uma proposta já até do nosso amigo Andrei, de realmente
colocar os ônibus para estacionar lá e assim as pessoas circulam pela cidade e não apenas param ali atrás da igreja, batem uma foto ali na volta do quarteirão da igreja e vão embora. Então elas não circulam pela cidade, isso vai ajudar muito o comércio. Então realmente é um ponto que tem que ser lembrado e seria muito interessante que esses ônibus possam parar nesse estacionamento do centro de feiras. O vereador do MDB, Nenê Abreu, falou da dificuldade do pessoal lá do Chapadão, que estava há mais de 25 dias sem água, falou que entrou em contato com a Secretaria de Obras, em contato com a Corsã e conseguiram resolver essa situação. O pessoal está bem mais aliviado, mas com 25 dias sem água, então é muito difícil. Tá? O trabalho da Corsã tem que ser mais ágil, tanto da Corsã quanto da RGE. Isso foi uma coisa cobrada por vários vereadores também, né? A importância da fiscalização desses contratos com relação ao trabalho da Corsã e da RGE e que muitas vezes prejudica a população. Comentou também sobre a questão do transporte universitário, né? Que é extremamente necessário. Falou também da falta de efetivos da Brigada Militar e da importância de construções de residências para que possam vir para cá mais pessoas, um efetivo maior para a Brigada Militar, porque realmente os custos aqui são muito altos e isso gera dificuldade para que novos brigadianos possam vir trabalhar aqui na região. Então, isso é uma coisa de extrema importância para organizar melhor essa questão da segurança pública. E também falou da questão da área esportiva lá do Chacrão, né, da reforma, de uma melhora naquilo, e também da regularização da associação né, lá da região do Chacrão. Isso facilita muito para que os pedidos para a prefeitura sejam feitos de uma forma melhor. Quanto mais os bairros se unirem em associações, isso facilita muito a forma de fazer exigências e também eh, levar as informações que o poder público precisa para que políticas públicas sejam feitas da melhor maneira. Né? Vereador Leandro Gralha também falou da importância da questão do transporte coletivo, que já é uma luta dele já faz algum tempo, fez algumas reclamações com relação ao governo anterior, né, de que ele fez essa crítica e a coisa não melhorou, só piorou, né? E o pessoal fica aquela, melhor ter essa do que não ter nenhuma, mas a situação dessa empresa, no caso, né? Mas essa situação é bem complicada para o trabalhador e, como eu disse aqui anteriormente, o transporte público é essencial para uma melhor de vida para o trabalhador. Eh, ele falou da questão do hospital, que um dos maiores problemas é a questão do médico sobreaviso, que fica sobreaviso nas 2 cidades. Então, se ele está atendendo em Gramado, tem uma emergência lá, acontece outra emergência aqui, ele demora 1 hora e meia para vir para cá. Esse tipo de contrato é o que mais dificulta a questão do atendimento no hospital de Canela. Ele foi secretário de saúde, então ele tem noção dessa situação. Ele falou que tentou resolver isso, não conseguiu. Então, essa é uma briga muito grande que a prefeitura tem que ver para que os médicos efetivados aqui em Canela se mantenham aqui e não fiquem de sobreaviso nas 2 cidades, porque ele disse que muitas vezes as enfermeiras que faziam o trabalho de parto, porque o médico não conseguia chegar a tempo de Gramado. Então, essa questão do contrato dos médicos de sobreaviso tem que ser realmente observada. E também fez um comentário da importância da licitação para o transporte universitário, né? Então, vários vereadores falaram sobre isso e, realmente, para que seja feito com mais transparência, a licitação é o melhor formato. Lucas Dias fez vários questionamentos sobre a questão do contrato da RGE e da Corsã, como os vereadores também falaram, isso é importante que seja sempre visto. Falou da importância da licitação também do transporte universitário, falou a visitação que ele fez à biblioteca municipal, que realmente precisa de um olhar um pouco mais abrangente sobre como realmente pode ser útil para a cidade, com investimento, um espaço vivo. Então, realmente, a biblioteca para a educação tem que ser uma das grandes prioridades também, né? Toda cidade tem uma bela biblioteca que merece atenção, né? Então, ponto importante. Também comentou sobre a feirinha ecológica cultural, ele passou lá, conversou com a gente, eu estava lá, observou o que estava acontecendo, a importância da cedência do espaço, de melhorias na estrutura, que realmente são essenciais para que consigamos cada vez mais atrair novos feirantes, turistas e a população local para que participe daquele belíssimo espaço cultural que tem todos os sábados, né, mas quem sabe um dia possa ter
mais dias da semana. Então, é importante que o poder público e principalmente a Secretaria de Obras, que cuida daquele espaço, onde essa feirinha consiga de uma vez resolver aquela questão dos fornos que estão caindo, para que não fique nenhum problema, não aconteça nenhum problema e a gente consiga proporcionar bons momentos para a população e para os turistas na feirinha ecológica e cultural. E também fez uma ressalva sobre a importância de um ginásio municipal. O esporte realmente é algo que precisa de uma secretaria, né, como uma secretaria de cultura, uma secretaria de esportes, é essencial para que tenha liberdade para trabalhar com um orçamento e faça ações mais efetivas com relação ao esporte. Então, o ginásio municipal foi um ponto colocado. O vereador do PSDB, Felipe Caputo, fez uma visita à Secretaria de Turismo, entendeu a dificuldade de como não foi apresentado nenhum projeto, né, turístico para eventos, né, pelo governo anterior. Eles estão tendo uma grande dificuldade para a captação de recursos para que consigam fazer mais eventos e de melhor qualidade. Então, essa dificuldade que está acontecendo dentro da Secretaria de Turismo, da importância do fortalecimento da marca Canela, né, que perdeu muita credibilidade até para buscar patrocínios. Então, esse fortalecimento para que o investidor possa, de alguma forma, ter confiança em colocar a sua marca aqui na cidade de Canela. Também elogiou a questão do calendário de eventos, foram 8 eventos que já foram colocados aí na agenda de 2025 e de como isso é importante para que a cidade consiga toda se programar para receber os turistas e também atender a população. Falou que fez algumas reuniões com relação à inclusão nas escolas e também na importância de reforma, é, nas escolas que estão realmente precisando urgente de estrutura para receber os alunos e também ressaltou a importância de uma secretaria de esportes, que realmente seria muito importante que isso aconteça em 2026, né? Porque sempre tem que ser para o ano seguinte, tanto a de cultura quanto a secretaria de esportes tem que ser programada com antecedência e está dentro da lei de diretrizes orçamentárias, né? E assim com uma verba específica para ser trabalhada nessas secretarias independentes. Então, é algo que tem que ser construído para 2026. O vereador Roberto, do MDB, falou de uma situação que chegou até ele sobre o corte do sacolão, né, da cesta básica para algumas pessoas que eram atendidas pela assistência social e de como isso é muito complicado, a assistência social. Tudo que for feito tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, antes de fazer qualquer tipo de corte, é importante que um assistente social vá visitar essa casa, veja se realmente está precisando, ou se não, ou se realmente aconteceu algum tipo de erro na hora do cadastramento, mas antes de fazer qualquer tipo de corte, é importante que se tenha certeza que são as pessoas que mais precisam de auxílio e a assistência social precisa ter uma atenção especial para que isso não aconteça. Ele falou que já entrou em contato com a secretaria e que eles estão tentando resolver. Então, com a secretaria, infelizmente, né, de assistência social, uma das que possui o menor orçamento e uma que tem os maiores trabalhos. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado para que ninguém saia prejudicado. Ele também comentou sobre a questão do motocross, que está com um impasse, eles estão sem licença ambiental, então o secretário do Meio Ambiente talvez tenha que ocupar aquele espaço, mas é um espaço que já existe há bastante tempo, existe um turismo com relação ao motocross, então, antes que seja feita qualquer atitude, é importante essa troca, que ninguém saia prejudicado, é importante que seja incentivado esse turismo esportivo do motocross, que já existe há algum tempo. Então, a Secretaria do Meio Ambiente tem que observar, ver se existem alternativas, né, para que todos fiquem bem, não é verdade? Tanto a secretaria que precisa de um espaço para o descarte do resíduo verde, como também para o pessoal do motocross, que há bastante tempo ocupa aquele espaço e quer dar continuidade aos seus trabalhos. Também comentou sobre a criação de um loteamento na antiga macieira do Abel Branchini, falou que é um projeto que já tinha mais ou menos sido feito para 720 moradias. Então, nossa, né, como seria importante loteamentos nesse formato. Mas sempre bom observar que o novo plano diretor está sendo construído, né, e eles sugerem que é melhor que que sejam feitos prédios, né, em vez de inúmeras residências, né, e assim conseguem atender muito mais pessoas. Então, importante fazer essa revisão sobre a construção desses loteamentos. E Rodrigo Rodrigues, do PDT,
comentou sobre a interdição, né, da rota panorâmica, que realmente está bem complicada a situação e para melhorar aquele trecho precisaria do investimento de 6 milhões e teria que remanejar isso de algum lugar. Outros vereadores falaram que já existe um fundo de 17 milhões para alguns concertos que pode ser colocado, né, na reconstrução da rota panorâmica. Então, da dificuldade que o governo está tendo de conseguir verbas para deixar a rota panorâmica sem nenhum tipo de perigo. Ele também comentou sobre o Centro de Atendimento à Saúde, especializada em pessoas autistas e de como isso é importante, que existe um projeto estadual que pode ser trazido para a cidade e que o governo dá um suporte que com certeza vai melhorar o atendimento de muitas pessoas que precisam de um atendimento especializado, né, e da precariedade das escolas, né, principalmente da escola que recebe, as crianças especiais, os jovens, para que elas tenham o mínimo de estrutura e de tranquilidade para poder aprender, se desenvolver e estarem fazendo parte da sociedade, né. Ressaltou também a questão da importância do ensino integral, ele falou que falaram que era muito caro o ensino integral e ele fez um comentário do Brizola, né, que falou que cara é a ignorância, né. Então, se não for investido em dinheiro nos jovens, em que mais, né, seria bom investir esse dinheiro, né. Então, realmente é isso, não tem que pensar em valores, mas sim em qualidade de vida, em educação para a sociedade. Falou também da importância das políticas públicas relacionadas com o turismo, de como elas têm que andar, juntas, né, não só pensando no turista e também pensando na população. Então é importante essa troca e que as pessoas que moram aqui, né, possam ser beneficiadas também com o turismo que vem para cá. E também comentou sobre a importância da fiscalização dos contratos com a Corsan e com a RGE. No geral foi isso, foi uma sessão tranquila, muitos pontos foram colocados ali, aí as coisas estão se reorganizando, né, o poder público está tentando fazer o seu trabalho, os secretários mais citados foram a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Meio Ambiente, que realmente tem uma demanda muito grande na cidade e que aos poucos, né, a população, através dos vereadores, podendo dar voz para elas e assim o poder público ouvindo as demandas da população e fazendo políticas públicas que realmente serão efetivas para a cidade de Canela. Beleza? É isso aí, foi um pequeno resumo. Assistam a sessão da Câmara, né, aqui é coisa rápida que a gente fala, mas não custa nada lá, coloca lá uma velocidade mais rápida lá para ouvir, tentar entender o que está acontecendo, e assim a gente consegue se posicionar e cobrar também os vereadores e o poder público das demandas, né, do que a cidade precisa e das necessidades de todos. Maravilha? Sigam o canal InfoSerra, comentem aqui embaixo o que você achou dessa sessão. Nos vemos em breve. Até mais.